minha gente tântrica, muitíssimo boa noite. Estamos começando o segundo episódio da nossa quarta temporada. Quarta temporada já, né? Que bom que vocês estão aqui todo esse tempo acompanhando a gente. Hoje vamos trazer mais um episódio inédito com um convidado que nunca passou por aqui, mas antes de revelar quem é esse convidado, eu quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais. Agora meu Instagram mudou, porque é assim, você sabe, né? Ele sempre vai mudando, porque os Instagrams vão caindo, vão sendo bloqueados, restringidos aí e tudo mais. Então segue agora rosana.cidrão. É o meu novo Instagram, mas do Prazer Tantra continua o mesmo, @prazer_tantra. Tem também o nosso perfil no TikTok, que é podcast Prazer Tantra. No TikTok tem o nosso perfil reserva também aparecendo aí na tela. Eu sou Rosana Jai, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E quero te lembrar também que estão abertas as inscrições para a maior formação em terapias tântricas do Brasil, que é a formação da Escola Mahara Tantra, da qual eu sou professora, né? Uma das professoras, porque nós temos vários professores. Hoje, sem dúvida nenhuma, a formação da Escola Mahara Tantra é a mais completa do mercado, tem a grade curricular mais completa e atualizada, com módulos, inclusive, sobre empreendedorismo digital, marketing digital, para você sair prontíssimo para o mercado. Além disso, a gente oferece também uma certificação com a chancela do MEC. Então, se você quer todas as informações, quer se tornar um terapeuta, uma terapeuta tântrica, é só você, abaixo do vídeo, clicar no link que está ali da escola, tá bom? Eu vou deixar o site com todas as informações sobre essa formação e vai ser uma alegria muito grande te receber como nosso aluno, como nossa aluna, tá bom? Então, agora deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é um yogi tântrico, que vive uma vida simples em uma pequena ilha na Tailândia, tá? Ali numa pequena comunidade. Ele foi engenheiro bem-sucedido aqui no Brasil, trabalhou em grandes empresas e aí resolveu que precisava mudar. Então ele pratica o Tantra Yoga há quase 10 anos e vive totalmente imerso na tradição há 6 anos. Ele ensina e faz mentoria utilizando as ferramentas do Tantra Yoga. Tá passando uma temporada aqui no Brasil trazendo esse conhecimento que está sendo esquecido, mas que pode transformar a vida de todos aqueles que entram em contato com essa doutrina. Eu, inclusive, já sou aluna dele, já estou fazendo o curso dele, porque não posso perder um conteúdo riquíssimo que ainda não havia encontrado aqui no Brasil. Eu estou falando de Brahmananda. Bem-vindo! Que prazer, que honra te receber, Rosana. querido. Prazer Gratidão. Prazer Gratidão todo meu. imensa. Fico muito feliz de ter sido convidado e estar por aqui. Eu estou muito alegre, porque é um tema que a gente ainda não falou, Tantra Yoga, mas não vamos falar só disso, né? Vamos falar de várias coisas, porque você, ao longo dessa sua caminhada, dessa sua jornada, tem aprendido e praticado bastante. Inclusive, você realmente é, de fato, um praticante, né? Tem as suas práticas diárias e tudo mais, e está trazendo isso agora para o Brasil, esse conhecimento que você adquiriu não só na Tailândia, né? Você começou a estudar aqui, mas enfim, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Que história é essa? Que você era engenheiro e aí deixou a profissão de lado, mudou tudo a sua vida? Como que aconteceu isso? Né? Hoje eu levo uma vida bem simples assim na Tailândia, praticamente minimalista mesmo. Eu, quando era engenheiro, era bem sucedido, tinha um muito bom salário, boas comissões, levava uma vida muito confortável, mas teve um período da vida que comecei a sentir um certo vazio, sabe? E aí chega um momento que você precisa tomar uma decisão, e às vezes a decisão ela não é simples, porque você tem que largar tudo que você construiu durante anos, pessoas que você ama, para mudar realmente, virar a chave totalmente. Então foi uma decisão muito difícil que eu tive que fazer. Mas em contrapartida, ela foi uma decisão muito acertada mesmo. Quando eu chego e olho para trás e vejo, né, tudo que eu tive que caminhar, as escolhas que eu tive que fazer, eu fico feliz com as minhas escolhas, né? Que bom. E aí eu comecei nesse período, eu comecei no Neo Tantra aqui no Brasil. Então a minha vida sexual estava meio vazia, não estava muito trazendo, né, que a gente busca, né, a plenitude e tal. E fiz o Neo Tantra por vários anos, até que a escola do Somananda teve no Brasil. Muitas pessoas no Tantra conhecem a escola do Somananda, que é uma escola de Tantra Yoga. E foi aí que eu comecei a praticar.
mais ou menos por volta de 2015, que eu comecei a praticar o Tantra Yoga, eu tive os primeiros passos, até que resolvi buscar. E eu fui por várias escolas do Tantra Yoga mesmo, né? Eu fiquei numa escola da Tailândia, mas eu tinha ido numa outra no norte da Tailândia, fui numa escola na França, fui numa escola na Alemanha. Então eu conheci diversas escolas e todas elas têm praticamente os mesmos princípios, né? A mesma base, a mesma fundação. Mas eu me encaixei melhor nessa ilhazinha. Quando eu cheguei lá, que eu fui pela primeira vez, era uma ilha que você tinha praticamente uma estrada única e tinha bastante gente, apesar de ser uma ilha pequena, mais ou menos 10 mil habitantes, mas a escola na época era uma escola grande. E quando eu cheguei, que eu entrei, que eu vi o estilo de vida das pessoas, gente de todo lugar do mundo, e um estilo de vida muito simples também, eu me identifiquei muito com isso, sabe? Aí foi quando eu resolvi, quando eu voltei, que estava aterrissando, eu lembro que estava uma garoa enorme aqui em São Paulo, eu falei, pô, não é aqui que eu quero estar mais, sabe? E aí eu passei por um processo até que eu consegui ir para lá. Então, em 2018, eu fui para lá e resolvi ficar. Aí eu tenho idas em vidas, porque eu tenho um filho aqui também e tal, então preciso manter ainda o pé forte no Brasil. Sim. Mas a maior parte do tempo agora eu estou passando lá. Olha só. E aí eu vivo numa comunidade mesmo, eu vivo imerso, né, na cultura, na tradição tântrica mesmo, de acordo com esses princípios que foram ensinados há milhares de anos. O ápice do Tantra em si foi do século IX ao século XII. E aí eu vivo imerso, eu sou realmente um praticante, eu pratico cerca de 3 a 4 horas por dia de yoga, então eu me considero um yogi mesmo. E é assim que eu vivo, uma vida simples, a casa lá é pequenininha, então eu vivo muito perto da natureza mesmo, você não tem assim muita distração, você não tem muito o que fazer, né, que você possa se consumir, então você leva uma vida tranquila, focada, simples. Mas ela tem internet? Como eu acho que tem que ser. Não, tem internet, com certeza tem internet. Não é boa igual daqui, mas tem internet. E a alimentação limpa também? A infraestrutura lá ela é bem menor do que uma grande cidade, né? Sim. Inclusive hospitais, então assim, se você tem uma coisa mais séria, normalmente você precisa sair da ilha para cuidar. Mas em contrapartida, eu acredito que você leva uma vida saudável, nos seus princípios, equilibrada, dificilmente você vai ter muitas doenças também. Pode acontecer por algumas razões kármicas, mas normalmente você tende a levar uma vida mais saudável do que as pessoas que estão aqui, né, nessa megalópole, vivendo loucamente. Daí me fala. Todos os você dias. quem pratica mesmo tem essas horas de dedicação à meditação, às práticas, de modo geral, uma alimentação limpa, bem regrada, né? Um cuidado realmente com o corpo, então, de fato, é dessa forma mesmo. É mais difícil adoecer. Mas eu queria que você falasse pra gente, então, esse negócio de Tantra Yoga, porque qual que é a diferença? Tem alguma diferença pro Tantra clássico? Ou o Tantra Yoga é, de fato, o Tantra clássico, o Tantra raiz? Então, quando a gente olha como que surgiu o Tantra, ele surge lá na cultura dravidiana de uma parte específica da Índia, era a cultura do povo. A forma como eles adoravam, eles começaram as divindades, a forma como ele adorava, né, o feminino, a cultura em volta desses princípios que giravam em torno do feminino. Em um determinado momento, ela começou a se cruzar com o yoga. Foi aí quando começou a surgir o Tantra Yoga. Então, a cultura, a princípio, era bem xamânica, mas depois com o yoga ele tomou um outro formato. Foi aí que surgiu o Tantra Yoga e virou um yoga, que ele tem esse princípio de união, né? É a união de algumas perspectivas. E é a união, por exemplo, do microcosmo, que é o seu ser, o seu universo interior, com as forças macrocósmicas. E a outra perspectiva é a união do seu ser com a união da consciência divina. Então, todas as práticas do Tantra Yoga, ele tem a fundação realmente do Tantra, dos princípios do Tantra. Alguns desses princípios você até encontra no Neo Tantra. Mas você sempre busca esse objetivo, esse propósito, né? Todos nós estamos aqui por um propósito que é reunir-se, o religar realmente com a consciência divina. E essas práticas que você faz são práticas do Hatha Yoga ou é diferente? Então, assim, o Tantra Yoga ele é como um guarda-chuva que tem diversas práticas dentro dele. Então, quando a gente olha, 3 yogas são muito importantes dentro da cultura, dentro do Tantra Yoga. Você tem
o Hatha Yoga, a Kundalini Yoga e o Laya Yoga. Eles são como 3 portas que dão para uma mesma sala. Eles andam bem juntos mesmo. E você tem outras práticas, desde, por exemplo, quando a gente considera a questão da astrologia, que se chama Védica, mas, na verdade, se você vai procurar o livro, eles são tantras. Ao mesmo tempo, você tem a parte mesmo do Karma Yoga, ele tem uma certa base do Tantra, porque é como você está presente no mundo, você não nega o mundo. E o Karma Yoga é isso, você está presente no mundo, mas a sua ação, ela é uma ação através do divino. É como se a consciência divina estivesse agindo de você, mas você não nega essa realidade. Então, vários princípios, o próprio princípio do Bhakti, todos eles estão dentro desse guarda-chuva do Tantra, onde você pratica diversos modelos de prática, aquela que tem mais a sua perspectiva, assim, que você mais se encaixa, você vai praticá-la nessa busca da sua jornada de crescimento espiritual. Isso inclui a sexualidade, claro. Isso inclui a sexualidade, exatamente por causa disso. Porque quando a gente pensa nesse Tantra, a gente vê que toda essa realidade também é Shiva, toda essa realidade também é consciência divina. E se tudo é Deus, se tudo é Shiva, você não precisa negar essa realidade. Então você interage com ela e você a utiliza exatamente para esse crescimento, para essa transcendência, porque é o aspecto de Shiva, é você transcender essa manifestação e transcender essa realidade. E a união sexual, o sexo em si, ele tem um grande potencial para isso. A energia sexual é a energia criadora. Inclusive, quando a gente considera as tradições, por exemplo, da Kaula, ele tem essa visão que a consciência divina, Deus, na sua vontade absoluta, ele decidiu-se por manifestar. E da sua unidade surgiu essa dualidade. Dentro desses 2 arquétipos, do masculino e feminino, que é Shiva e Shakti. E nessa dança, que era um ato sexual, originou todo o universo. Tudo que há originou desse ato. Então, essa mesma força criadora é inerente a nós. Ela está dentro de nós e também está dentro desse aspecto da união entre o masculino e o feminino. Um yogi, ele só se relaciona sexualmente se for nessa intenção, nesse lugar. Não tem esse negócio de uma rapidinha, né, só para dar Normalmente a rapidinha não acontece. Não dá, né? Normalmente a rapidinha não acontece, mas a maior parte das vezes a intenção ela vai ser realmente dessa... Isso começa a acontecer naturalmente, sabe? Então, quando a gente entra, que eu vou conversar normalmente com as pessoas que elas não têm esse hábito, normalmente isso soa estranho, porque como assim? Eu vou estar sempre buscando, eu não vou ter mais o meu prazer, eu não vou mais procurar, eu vou precisar fazer ritual. Vem um monte de ideia na cabeça do indivíduo que não conhece, mas não é assim, isso. Porque quando você está realmente num ato sexual tântrico, no lovemaking, se você olha para o sexo comum, é muito parecido, mas o que diferencia é a sua intenção, é onde você está em si, é o que você busca tirar daquilo. E como você pratica bastante, mesmo que seja, sabe, uma rapidinha, que você não tenha a intenção de se unir mesmo nesse princípio, esses princípios vão estar ali, vão estar acontecendo naturalmente, porque é como uma dança. Depois que você aprende a dançar, não importa se você está dançando aqui, se você está dançando na Tailândia, dança, você vai dançar, entendeu? Você se torna, né? Eu estou fazendo o seu curso, que a gente já vai, né, falar disso, e o Yoga dos Amantes, vocês precisam conhecer. E tem partes dele que você fala muito que mesmo justamente isso, né? Não tem uma diferença quando você olha ali a prática do ato sexual. Inclusive, ele pode ter essa coisa mais selvagem, mais animalesca, e mesmo assim está nessa qualidade, né? Porque as pessoas acham também que é isso, é fazer um amorzinho de leve. Não, às vezes... Não é? Como é que é isso? Normalmente, assim, quando a gente pensa no Tantra, a gente entende que nessa dualidade você tem, por exemplo, os seus chakras dentro desse ser. Quando você passa disso, essa estrutura já não existe mais. Mas quando você está aqui nessa manifestação, a sua consciência se projeta através desses chakras. E, normalmente, o chakra que a humanidade se projeta mais especificamente está no Svadhisthana, que é o chakra sexual, que tem relação com água, por exemplo. E tem os outros chakras que normalmente são mais fechados, mas você tem também um pouco, sua consciência pode estar se projetando por ali. E o ato sexual é um reflexo disso. Então, quando tem umas certas maneiras, né,
do lovemaking acontecer, que ele vai ter uma certa ressonância com o chakra. E normalmente, no princípio, você está gerando energia, você gera energia, você busca gerar energia para que você tenha essa energia para sublimá-la e trazer para aspectos, né, chakras mais elevados, superiores, para que você tenha diferentes estados de consciência. Então, é muito normal que no início, mesmo você estando desidentificado, porque a grande questão, quando você compara a sexualidade normativa, a sexualidade tântrica, é que normalmente você foi educado pela pornografia. Por mais que você não queira aceitar, que você acredite que não, 99% dos casos você foi educado pela pornografia. Ou você estava vendo, ou você estava conversando com seus amigos que aprenderam com a pornografia, ou até mesmo com a parceira, e essa parceira perdeu com outro cara que vem depois. Então, assim, gira em torno dessa normativa hoje. E é muito diferente no sexo tântrico, porque você pratica a desidentificação, você tem que ter um certo controle dos sentidos. Inclusive, quando a gente pega alguns textos clássicos, a gente tem, por exemplo, a Kaula. E a Kaula, ela tem essa visão, né, erotizada, né, da criação. Mas, ao mesmo tempo, um dos textos, que é o Kularnava Tantra, ela fala que a união sexual é a união do Parashakti, que é exatamente a Kundalini, com o Atma, que é esse aspecto da consciência pura, que seria o aspecto de Shiva. E na dança que acontece ali no ato sexual, é isso que você está buscando. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter o controle dos sentidos. E você começa a aprender a como ter o controle dos seus sentidos, para que você não seja tomado por ele. E quando você não é tomado por ele, você consegue dar direção àquilo que está acontecendo. E se torna uma arte, entendeu? Então, é uma arte que está acontecendo ali durante o lovemaking. E você pode utilizar de todos os princípios que estão ali. Você pode ter um sexo mais animal que for, jogar o outro na parede, chamar de lagartixa, seja o que você fizer. Se a sua intenção estiver no lugar correto, você vai criar aquela energia para que você possa dar a direção. Então, você vai ter diversos aspectos da sexualidade que vai estar refletindo exatamente as características desses chakras, que são aspectos totalmente distintos. Você tem um sexo mais animal, que normalmente está relacionado ao aspecto do Muladhara, e você pode ter um sexo mais realmente da união, mais voltada para o amor, né, que o toque é totalmente diferente, as carícias são totalmente diferentes, o movimento é totalmente diferente. E aí você utiliza disso como uma ferramenta mesmo para essa união, buscando esse princípio. Isso é muito interessante, né? Porque tem gente também que critica, né? O sexo só a partir do Muladhara, mas começa por ali, ué. Eu não acho que... Você fala muito isso, né? Não tem um melhor do que o outro, um chakra melhor do que o outro. Né? Mas eles vão ali se complementando e a gente vai entendendo essa dança de como chegar lá. Agora, você falou de controle e as pessoas podem ficar, ué, porque, né, eles falam que Tantra é libertação, é a desrepressão, é justamente sair dessa caixa, né, que colocaram a gente de tanta repressão sexual e agora está falando que é para controlar. Peraí, é para fazer o quê? Mas não é nesse sentido, né, de reprimir a tua energia. Isso é muito legal, você comentar, né? Porque você tem, assim, quando você se torna... O que é você ser tântrico? É você utilizar dessa manifestação, você trabalhar com essa energia, porque tudo é energia, para que você possa dar direção a ela, para que você possa transcender, utilizar como um impulso para a sua transcendência, para a sua união com o divino. A distância tá boa? Pode vir mais um pouquinho, ou fala mais alto. Para a sua união com o divino. Ah, agora sim. Melhorou? Sim. Legal. E então, assim, só que para isso você precisa ter controle. É que nem você pegar um carro. Você vai pegar um carro daqui e vai para o Rio, como que você vai chegar no Rio se você não tiver controle sobre o carro? Você tem um controle sobre o carro, mas você não tem controle sobre o que está acontecendo ao redor. E o princípio é o mesmo. O princípio do masculino, ele passa por esse princípio do controle. O princípio do feminino passa exatamente pelo fluxo, para você saber fluir. Então, aquilo que você tem controle, que é referente ao seu universo interior, tudo que é referente ao seu universo interior, você precisa aprender a ter esse controle. Mas aquilo que você não tem controle, você precisa fluir, né? Buscando exatamente, confiando na consciência divina em Shiva, que ela vai fluir para esse objetivo. Porque quando a gente olha para essa realidade, ela é como se fosse um grande tabuleiro, como se fosse um jogo da vida mesmo. Só que quando você olha de fora, tudo que acontece está dentro dessa direção maior, da consciência divina. Tudo está nele, tudo é ele. Então você aprende a fluir sem o controle daquilo que você pode controlar.
Interessante, né? E você fala E aí, também... na sexualidade, né, eu costumo dizer que normalmente a nossa sexualidade é reflexo disso. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam como que é você gerar a polaridade. Né? E eles querem gerar essa polaridade entre o masculino e o feminino, mas eles querem gerar ali, no momento da sexualidade. É claro que você tem como gerar ali, mas a grande polaridade ela acontece fora, porque a sexualidade é reflexo daquilo que você é. Então, quando você escolhe como se manifestar no mundo, através do masculino ou do feminino, o que você estabelece isso é quando essa polaridade vai acontecer. E quando você leva isso, né, para o ato sexual, para o lovemaking, ele vai estar ali já, entendeu? O processo é mais... Mas aí agora eu fiquei curiosa. Se a pessoa quer gerar isso, essas polaridades ali no momento, você falou, não é possível. Como que faz isso? Na prática. Eu falei que lá é possível lá também. É possível. Lá é possível também. Então, assim, você tem os aspectos do masculino, que normalmente ele vai estar gerado, né, está relacionado com o aspecto da transcendência, ele está relacionado com a presença, ele está relacionado com uma ação. O feminino ele é mais receptivo, o feminino ele flui mais. Então, quando você está no ato sexual e você leva esses aspectos para ali, então, por exemplo, o feminino normalmente... né, o feminino espera ser tomada pelo masculino. E esse ser tomada é muito mais pela presença e pela consciência do que pela... A força pode estar ali também. Muitas mulheres, por exemplo, elas gostam dessa pegada, de ser tomada apaixonadamente durante o ato sexual. Mas o que vai fazer a diferença é a sua presença. É a presença do masculino. Isso faz a diferença. Então, quando você quer gerar, né, no ato sexual a polaridade, se você está mais no feminino, você precisa se render. Se você está mais no masculino, você precisa criar presença e ter um certo controle do que está acontecendo ali para dar direção a essa energia. Porque a energia é a Shakti em si, né? Você fala muito no curso isso, né? Que é a Shakti que gera essa energia e aí o Shiva que iria dar o direcionamento, né? Como é que uma mulher... A gente está falando aqui, a gente fala, né, no contexto heteronormativo, porque é mais fácil de explicar. Isso. Tá? Então, somente por isso. Então, como é que uma mulher heterossexual, no caso, pode gerar essa energia, então? Sim, automaticamente, quando a gente vai para uma das polaridades, a gente já começa a convidar o outro, porque é como um imã mesmo, vai trabalhar da mesma forma. Então, no momento que um homem, por exemplo, ele vai mais para o masculino, e você tem a presença do masculino nos chakras, que ele se forma de formas diferentes, ele se expressa de formas diferentes de acordo com o chakra. Mas quando você vai mais para o masculino, trazendo essa presença, por exemplo, automaticamente você começa a convidar o feminino para se render. E do outro jeito é a mesma coisa. Quando o feminino começa a se render, se abrir, o masculino, o homem começa a ser convidado para esse masculino, para trazer presença, porque senão não acontece a dança, sabe? E aí o feminino, para se render, precisa sim de confiança, precisa de muita confiança. A mulher só vai conseguir se render se ela realmente confiar naquele masculino que está ali. Mas para ela confiar não é só ali no ato sexual, normalmente começa antes, entendeu? A confiança é estabelecida antes. Inclusive um ato sexual para as mulheres, para o feminino, começa muito antes do ato em si. O sexo começa muito antes. Para o homem o sexo começa mais ou menos ali, mas para a mulher não. Para a mulher está começando, sabe, às vezes no dia anterior. Sim. Quando o ato ainda vai acontecer no dia seguinte, ela já está ali entrando naquele mood, né? Nas emoções, nos humores da sexualidade. Ali o sexo já está começando para o feminino. Entendendo masculino e feminino aqui não como papéis de gênero, são qualidades da energia. E às vezes pode chamar também de yin yang para ficar mais... Inclusive nós temos essas duas qualidades na gente. Né? Todos, né? Todos nós. E assim, para você ter estados superiores de consciência... Para você ter estados de samadhi, por exemplo, o que acontece é que o seu masculino e o seu feminino eles se equilibram até um ponto que normalmente ele se nulifica. E aí você abre espaço para a Kundalini se levantar, para a Kundalini despertar e levantar. E quando ela chega no Sahasrara e por ali fica por um longo tempo, é que realmente esses estados de samadhi podem acontecer. E vamos falar de Kundalini, hein? Vamos falar, porque é também um tema muito complexo. As pessoas
não entendem, há muita deturpação, porque, de fato, eu acho que a pessoa tem que estar com a consciência mais bem trabalhada, mais expandida, para poder compreender um conceito desse. E eu venho, assim, trabalhando com Neotantra já há muito tempo, e ainda eu não tenho a ousadia de falar que mexo com Kundalini, porque, de fato, não mexo, né? Mas eu digo isso porque hoje, né, nas redes sociais é muito comum você ver pessoas trabalhando com métodos de Kundalini, ascensão da Kundalini. Então, você que já vem estudando há tanto tempo, você que pratica, tem um guru direto, né, ali com você, te orientando. Explica um pouquinho para a gente, né, numa linguagem mais simples, para que as pessoas que estão assistindo possam entender o que é a Kundalini, se ela realmente ela pode ser desperta ou despertada de forma rápida. Por exemplo, eu posso ter alguns momentos específicos onde ela sobe, por exemplo, num orgasmo. Isso é possível? Desmistifica um pouquinho aí. Então, assim, normalmente, né, aqui no ambiente do Neotantra existe muita confusão sobre a Kundalini, né? Então, normalmente mistura-se energia vital com energia sexual e com a Kundalini. Eles colocam normalmente no mesmo saco. E são coisas distintas. A sua energia vital está relacionada mais ao seu prana e também um pouco ao Muladhara, mas a maior parte da sua energia vital vem do prana. A energia sexual ela trabalha como se fosse um catalisador. Ela é o que vai dar uma certa impulsão, por exemplo, para a sua Kundalini. Ela pode dar essa impulsão. E a Kundalini não. A Kundalini é uma força cósmica, essencial, primordial, dormente no ser, responsável por ligar o céu e a terra, responsável por ligar Shiva e Shakti. Quando ela desperta e ela se levanta, ela vai exatamente trazer as qualidades referentes ao chakra que ela vai estar passando e que ela vai estar ali ativando até que ela chega no Sahasrara. Então, normalmente, no Sahasrara, a gente não considera muito o chakra, porque quando a gente olha para o chakra, você tem uma polaridade. Você tem ali o yang, o yin masculino e o feminino em cada chakra. No Sahasrara, não. E é por isso que não é considerado. Mas quando ela chega aqui, aí você vai ter esse aspecto da unidade. E aí é que é quando a Kundalini realmente levantou. Ela pode levantar, normalmente, em situações esporádicas, pode acontecer. Tem casos, por exemplo, quando você tem uma emoção muito forte, a Kundalini pode ser ativada. Quando você tem uma queda, por exemplo, que você bate com o cóccix no chão, de repente você pode liberar a Kundalini ali. Mas normalmente esse despertar vai ser, sabe, aos poucos, ela não acontece assim. Quando a gente olha que as pessoas normalmente estão lá tremendo, que as pessoas dizem que está despertando a Kundalini, normalmente é movimento do prana. Pode ser que tenha ou não. E a Kundalini, outro aspecto interessante, é que a Kundalini ela pode despertar tanto no plano físico, mas como a gente tem diversos corpos espirituais, ela também desperta nos outros corpos. E ela traz aspectos distintos de manifestação. E quanto mais sutil e profundo a Kundalini for, é quando ela vai trazer mais benefícios. Então, normalmente, quando você vê a pessoa mexendo muito, normalmente é a prana. Mas se a Kundalini estiver ali, é um aspecto mais físico. E normalmente esse aspecto mais físico ele não vai trazer os altos estados da consciência. E aí um outro fator que é muito importante, que as pessoas relegam bastante hoje em dia, é que a Kundalini ela vai reforçar aquilo que estiver ali. Se a sua emoção, por exemplo, estiver desequilibrada, o que você acha que ela vai reforçar? Então, quando ela passa pelos chakras, que ela reforça o que está naqueles chakras normalmente precisam estar mais purificados. É por isso que na cultura mesmo do yoga, o trabalho era feito a longo prazo, porque antes você estava purificando os chakras, antes você estava purificando os nadis. Então, vamos supor, os nadis são os canais energéticos que a energia, o prana passa. Se eles tiverem, o que acontece se você tiver um entupimento no vaso no seu cérebro? Entendeu? É a mesma coisa. Se seu nadi estiver entupido, o que vai acontecer com aquela energia que está passando por ali? Ela pode trazer alguns impactos na sua saúde física também. Por isso que o aconselhável é sempre você praticar, buscando, sabe, cultivar para que ela se levante quando ela estiver preparada para se levantar. E ela vai se levantar. Se você praticar o yoga corretamente, ela vai se levantar. Se você cultivar aquilo que precisa ser cultivado para a sua Kundalini levantar, porque normalmente não precisa ser só o yoga. Se você é uma pessoa que trabalha no bem, que faz a caridade, que aprendeu a amar, você está estimulando aquela Kundalini se levantar também. Entendeu? Mas ela vai se levantar de uma forma natural, naquele momento que for específico. Se você quer forçar a sua Kundalini a levantar, que é o que o yoga faz, ele busca esse despertar da Kundalini, mas mesmo ele despertando dessa forma, ele está procurando
trazer aquilo que pode, como é que eu posso dizer? Trazer os benefícios de você despertá-la de forma saudável. E para isso você vai cuidar de certos aspectos que você, por isso que o yogi, por exemplo, ele não se alimenta de qualquer coisa, tem certos alimentos que ele evita café, ele evita carne, exatamente por acreditar que o seu corpo mais purificado, ele vai estar mais preparado para que essa Kundalini possa se despertar e levantar de uma forma saudável. É por isso que a gente olha para esse aspecto, né, assim, firme mesmo, assim. Normalmente o yoga ele é bem restrito com alguns tipos de alimentação, por exemplo. Sim, como você no caso. Como eu no caso. E o que mudou assim na sua vida com esses anos todos de prática, assim? Você falou, né? Mudou para melhor. Apesar de você ser bem sucedido, tinha uma carreira, mas existia aquele vazio. Cara, hoje eu diria não tem assim, mais. assim, mesmo antes, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, sabe? Desde cedo eu sempre cultivei muito. Passei por algumas religiões, desde o catolicismo, desde o espiritismo, que foram, assim, trouxeram muito benefício para mim. Eu adoro o espiritismo, assim. Mas, sabe, o conhecimento que ele traz é gigantesco, gigantesco. Mas, mesmo assim, depois de um determinado momento, eu comecei a me sentir vazio, que alguma coisa faltava. E isso é parte do princípio do masculino, porque o princípio masculino ele precisa ter propósito. Só que o propósito não necessariamente é o mesmo durante toda a vida. Ele vai mudando. E quando ele vai se aprofundando, ele vai pedindo certos sacrifícios, digamos assim. E foi isso que aconteceu. E quando eu passei a levar essa vida, o que mais mudou foi o estado de presença, sabe? Foi o estado de consciência. Foi a capacidade de estar aqui presente mesmo. E isso traz por si só uma relação diferente com a manifestação. Mas, ao mesmo tempo, consigo mesmo. Ele abre espaço para tudo que há. Isso é interessante porque há um aforismo no Tantra que diz que tudo que está aqui está em todo lugar. O que não está aqui não está em lugar nenhum. Então está tudo aqui agora. E você trava contato isso através desse estado de presença. Então você começa a cultivar esses princípios que vai realmente mudar a forma como você se relaciona com a manifestação, com a Shakti. Porque o mundo e a mulher são a mesma coisa, ambos são Shakti. Tudo que é manifestação é Shakti. Por isso que deveria ser muito natural para o feminino manifestar. Normalmente, o feminino vai se perder mais nas escolhas, porque ela pode tanto, pode tudo, que normalmente, às vezes, ela não cria nada porque ela se perdeu nas escolhas. A diferença do masculino é que o masculino precisa colocar esforço na manifestação, porque não é natural a ele. E ele precisa colocar esforço para transcender essa manifestação. O feminino são os aspectos da manifestação. O masculino é o aspecto da transcendência. E essa dança, ela acontece em todos os lugares. Ela acontece na gente, acontece nas nossas relações e acontece em como nós estamos com o mundo. E essa visão mudou muito a forma como eu me relaciono com todas as coisas. Imagino. Vocês ouviram aí, né, mulheres? Atenção, a gente poderia estar aí criando tudo, mas o que acontece, né? Sabendo disso, fomos durante séculos, né? Reprimidas, enfim. E hoje a maioria das mulheres ainda não sabe o poder que tem. Né? As mulheres são seres tântricos por natureza. Por natureza, né? Elas são tântricas por natureza. É um pecado, né, que quando você ouve, por exemplo, que você lê, pesquisa e conversa, 70%, 75% das mulheres não sabe se tiveram um orgasmo, né? Sim. Que é uma coisa natural, deveria ser uma coisa natural ao feminino. E ela não precisa fazer esforço para ter orgasmo. E isso acontece, realmente, a repressão, ela houve, ela existiu. Mas existem razões para isso, né? Porque imagina você lidar com uma força da natureza. Como que você lida com uma força da natureza se você não tem consciência? Você reprime. Então, muitas das coisas que aconteceram não foi assim porque o patriarcado é maléfico e buscava... Era porque os caras não sabiam como fazer diferente. E a educação, essa educação hoje, ela é assim essencial, entendeu? Para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não cometa os mesmos excessos, de ambos os lados. Porque o Tantra, ele fala exatamente sobre essa união. O Tantra é sobre a união do masculino e do feminino para que se possa derreter de novo na consciência divina. E quando a gente entra nessa guerra de narrativas que existe hoje, a gente está causando exatamente a separação. Não é possível tanto acontecer se a gente tiver
alimentando em nós essa separação, entendeu? Então, assim, se uma pessoa, normalmente, quando eu converso, as pessoas, por que eu preciso cultivar para ser tântrico? A primeira coisa é isso, é entender esse aspecto da união. Porque, normalmente, principalmente nesses últimos anos, a gente alimentou tanto essa separação, essa narrativa, que a gente está impuro mesmo, está sujo, sabe? E a gente não consegue mais olhar para o outro e ver no outro, que é o seu oposto, né, o aspecto divino. Normalmente você começa cheio de resistências. E essas resistências não deixam a gente... E o que é mais engraçado, cara, para não dizer triste, é que a gente não está se relacionando com o outro. A gente se relaciona com a nossa projeção, entendeu? Aquilo que a gente acha do outro. A gente nem abre espaço para entender e se encontrar com o outro. E é isso que precisa mudar para realmente o Tantra acontecer. Esse é o objetivo do Yoga dos Amantes? Esse é o objetivo do Yoga dos Amantes. É que a gente possa nos curarmos dessa sujeira que nós mesmos nos alimentamos durante anos, entendeu? Em nossas relações, nas nossas dificuldades. Normalmente a gente não toma responsabilidade pelas nossas relações, por onde nós colocamos. E entender esse princípio, ele muda essa chave, sabe? Porque, por exemplo, eu comentei que nós temos esse masculino e o feminino. Quando a gente... Isso é independente de gênero. Mesmo que você seja homossexual, quando você for atrair alguém, se você tiver mais no masculino, você vai atrair mais o feminino. E é assim que acontece. Existe um espectro, né, que ele é razoável, grande, em que você vai se encontrar ali, que a sua essência vai estar mais ali. E você vai, normalmente, na maior parte das vezes, você vai atrair o oposto. E esse oposto, ele tem ressonância com aquilo que está dentro de você. Então, eu vou atrair as mulheres para a minha vida. Se eu estou atraindo mulheres que normalmente elas não são de valores, ou elas são manipuladoras, ou esse tipo de coisa, eu tenho que olhar para mim, porque isso está em mim. Entendeu? Sou eu que estou atraindo isso para a minha vida através desse aspecto. E quando eu começo a trabalhar o masculino dentro de mim, automaticamente o feminino trabalha também. Ele começa a purificar. Então tem essas nuances de como que eu vou trabalhar essas dualidades que existem em mim para equilibrá-la, para que eu possa atrair para a minha vida um aspecto diferente da manifestação. O Tantra também é muito sobre isso. E no curso você fala uma coisa tão bonita que deveria-se haver educação sexual tântrica, né? Para todos. Para todos. Para todos. Para que a gente pudesse, né, desde cedo, aprender a se relacionar desse lugar saudável, né? E, assim, isso é um tema super polêmico, né? Como que você, por exemplo, educa uma criança para essa vida? Você precisaria educar sexualmente desde cedo. Sim. Mas você não vai botar a criança para ter um ato sexual. Você vai prepará-la para que ela olhe para o mundo entendendo essa polaridade. Para que ela trabalhe em si mesma esses aspectos, para que isso surja de forma natural. E, para mim, sinceramente, não importa se vai acontecer com 18 anos, com 20 e poucos anos. Se a pessoa estiver no lugar certo, tiver cultivado a sua sexualidade de forma saudável, quando acontecer, está tudo bem, entendeu? Então, as pessoas... Seria muito mais importante, né, a gente aprender como educar do que querer suprimir, reprimir, para que aconteça lá na frente, entendeu? Bem, porque aí quando chega da vida adulta, aí a gente chega, né, todo mundo cagado, sem saber o que está fazendo, e aí tem que começar do zero, tem que aprender o beabá, aí vai fazer o curso, o Yoga dos Amantes, onde você foca bastante nessa mudança de consciência, né, do relacionar-se, não só na cama, claro, mas o interessante é que você traz realmente um passo a passo, né, com exercícios práticos, inclusive, para que homens e mulheres possam se desenvolver internamente até chegar nesse lugar sexual, tântrico, sagrado. Conta um pouquinho pra gente como é que tá esse curso, porque ainda não vi tudo, porque são muitas horas, tem muito conteúdo, e cada conteúdo é interessante assistir mais de uma vez, né, porque são... muito denso, não no sentido de que é ruim, você explica numa linguagem simples e tal, mas são muitos insights, né? A gente vai estar sempre, uau, nossa, de fato, né? Nunca pensei por esse lado, isso faz muito sentido. E você vai explicando na prática mesmo, por exemplo, como que o homem pode trabalhar a tão polêmica
e famigerada retenção, né, do sêmen, enfim. Conta pra gente o que tem dentro desse curso. Cara, até falar um pouquinho sobre Isso essa isso é questão da importante. retenção, porque ela é super importante, né? E é super, às vezes, mal entendida. Então, isso se chama Brahmacharya. Brahmacharya, normalmente no yoga, especialmente no Vedanta, ele é traduzido como uma conduta de Brahma. E tem um aspecto do celibato. Então, quando a gente está pensando no yoga do Vedanta, ele passa pelo celibato. E o celibato é um aspecto até também saudável. E eu vou explicar por quê. Mas no Tantra não. No Tantra a gente olha isso como Brahmacharya. Brahma, na teologia hinduísta, é o aspecto criador, né, das divindades. E a Acharya seria o mestre. Então você se tornar mestre desse aspecto criador, que, por Tantra, é a força sexual. Então você vai se tornar mestre dessa força sexual. E quando você se torna mestre dela, você dá direção, como eu venho falando. E o homem, especialmente, quando ele perde, quando ele ejacula, ele perde uma essência que é muito importante, que é chamado ojas. E esse ojas, ele não vai afetar apenas a sexualidade, mas ele afeta os aspectos físicos, emocionais, a criatividade e também o despertar da Kundalini, por exemplo, e também a sua aspiração para a consciência divina. Então, se a gente olha, por exemplo, o masculino, depois do advento da Playboy, que aconteceu nos anos 50, que o homem começou a masturbar-se muito mais, antes você vê que o homem vem perdendo essa essência do masculino. E o masculino, quando a gente está falando exatamente do homem em si, para cultivar isso, ele tem esse aspecto de transcendência. Então, quando você cultiva isso, você está dando força para esse seu aspecto de transcendência. O ojas, ele é como o ouro, entendeu? A gente não rasga dinheiro. Por que você vai jogar ouro fora? E aí existe uma forma de você cultivar isso de forma saudável, para que você possa ter... Porque isso é outra coisa que cria muita confusão quando a gente pensa no Brahmacharya, quando a gente pensa no sexo tântrico e no sexo ocasional. Porque o prazer, quando eu falo da união, ele está mais relacionado a um êxtase dessa união divina, como Kulanarva fala, que é a união da Shakti, né, da Kundalini, com esse aspecto do Atma, com esse aspecto da consciência. Quando a gente chega nesse aspecto, a gente está falando da Ananda, que é o êxtase da própria consciência. Quando você vai buscando isso, você vai buscando esses estados de êxtase que são mais elevados. O seu prazer, ele está lá, mas isso é muito... a gente precisa vivenciar para a gente entender que isso é muito superior ao prazer de um orgasmo masculino, que normalmente está atrelado à ejaculação e leva 3 segundos. Então, quando a princípio isso te assusta, eu não posso mais ejacular, mas na verdade você está ganhando, você não está perdendo. Se você aprende a cultivar isso, você vai ter estados muito superiores de prazer e de orgasmo. Então, para o masculino, e o feminino também precisa cultivar. Só que o feminino, ele não perde como num homem que perde com a ejaculação. O feminino, ele perde quando ele tem filho. O feminino perde quando menstrua. E esses fatores, como são naturais, estão sempre acontecendo, a gente vê que, por exemplo, a mulher tendia a envelhecer mais rapidamente que o homem, né? Porque você ter controle da menstruação é muito difícil. E quando você tem um filho, você está gerando uma vida, cara. Você está pegando, sabe, o mesmo princípio que gerou o universo, você está trazendo, cultivando e trazendo para essa manifestação. Então você gasta bastante dessa essência. Por isso que no Tantra também a gente não tem filho por ter filhos. Entendeu? A gente não traz filhos para a realização das nossas dependências emocionais. A gente tem um aspecto, se a gente vai trazer, né, uma consciência para o mundo, é para que essa consciência possa ter os fatores ao seu redor que facilite a essa consciência buscar essa transcendência da mesma forma. Então, existiam até rituais de preparação que levavam você a estudar no aspecto astrológico para saber quando era a melhor forma de trazer aquela consciência, quando seria. Um mês antes, você já começava a cultivar diversos aspectos em pequenos rituais para que no dia que precisasse ser feita a copulação acontecesse, você trazesse uma consciência específica, entendeu? Inclusive, dizem que a Abhinavagupta, que é o mais elevado, assim, né, no Tantra, considerado por todos, nasceu desse ritual, nasceu desse aspecto.
Deve ter sido mesmo, né? Porque uma consciência dessa... Agora, quer dizer, se você que é homem, tá ouvindo aí, tá? Acha que é difícil você controlar, né, a sua ejaculação, a liberação do seu sêmen. Imagine como é que a gente controla a questão da menstruação, meu filho. Pois Muito é. complicado. Aí é assunto para um podcast só. Por um podcast Mas só. tá liberado ter meu orgasmo em paz e sossegada, né? Pelo menos isso eu posso ficar de boa, suave. É complicado. Assim, não é complicado, é complexo, mas é possível. Porque assim, o homem vai ter o prazer e ele pode, inclusive, ter o orgasmo sem liberar o Normalmente sêmen. ele vai ter muito mais orgasmos, Olha aí. né? E outra coisa assim que é importante, né, quando a gente pensa sobre esses aspectos, o feminino é, como eu mencionei, tântrico por natureza. Então, quando ela consegue encaixar nesse lugar e tomar posse disso, ela se torna, uma usina de orgasmos. Ela tende a se tornar uma usina de orgasmos. Mas ela precisa encontrar esse lugar. E para isso ela precisa se abrir para a possibilidade e se limpar de muitas coisas, né, que historicamente ela ouviu dizendo que não podia, que não era possível, que era feio, que era ruim, né? Então é um trabalho de mentalidade, o curso ele busca isso, de criar essa mentalidade, tanto no masculino, no feminino, para que vocês encontrem esse estado, para que aí possa ser cultivado, possa ser levado, né, para o lovemaking, para o ato sexual, para que o tantra possa acontecer, porque o tantra ele só acontece depois do orgasmo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O orgasmo é um grande portal. Quando eu estava comentando que o masculino e o feminino precisavam se equilibrar para chegar a esse ponto de nulidade, para que possa acontecer essa transcendência, Kundalini, despertar, é exatamente isso o orgasmo. No momento do orgasmo, isso acontece. Esse equilíbrio acontece. Para você ter um orgasmo, isso precisa acontecer. Então, ele abre um portal para que essa transcendência possa ser cultivada, esses estados superiores possam acontecer. E aí a gente tem as práticas do yoga fora, que você senta no tapetinho, você medita, você faz hatha yoga, tal, que é exatamente para cultivar isso, e você tem uma usina que é exatamente a união sexual, a força sexual que te leva a isso de forma fácil, se você aprender a cultivar os fatores que precisam ser cultivados para que isso aconteça. E tudo isso você ensina lá dentro Isso daí do tá curso. Está explicadinho no curso. Está explicadíssimo. Tem módulo só sobre os chakras, né, trazendo uma visão, não digo diferente, mas saindo desse lugar comum de cores e tudo mais, de chakras e tal, realmente se aprofundando em estados de consciência, além dos exercícios práticos que são fundamentais, né? Mas é um curso para realmente quem quer chegar nesse lugar que nós falamos aqui durante esse episódio inteiro. Então, não é que seja difícil, pelo contrário, as práticas são até simples, né? Que você traz ali dentro, mas é preciso, sim, uma dedicação. E eu sei que, às vezes, é muito difícil, porque as pessoas não querem fazer isso presencialmente, né? Porque a correria de cidade grande, não sei o quê, ou procura na sua cidade, não tem ali um mestre, um instrutor que realmente possa confiar e que realmente possa trazer esses conhecimentos sérios. Então, tá aí a resolução para você. O curso ele tem mais de 50 vídeos, né? São quase 20 horas de curso. Os vídeos têm, em média, 10, 15 minutos. E você pode assistir no ritmo que você quiser, conforme a sua disponibilidade. Você vai estar lá disponível para você assistir sempre que você quiser. Você pode assistir 2, 3, 4 vezes. Então, como que ele está estruturado? A primeira parte, a gente cria essa mentalidade do que é o Tantra, do que precisa ser cultivado. Aí, na segunda parte, a gente conversa exatamente sobre, né, o que precisa ter, a sua sexualidade precisa ser cultivada, o que precisa estar ali, isso também é muito interessante para que seja uma sexualidade tântrica. Porque se esses princípios não estiverem ali, me desculpa, mas não é Tantra. E o Brahmacharya é um deles. Né? Então, ele precisa estar ali, sendo cultivado, e fica claro o que você precisa aprender a cultivar. O capítulo 3, a gente vai falar sobre os chakras, o 4 sobre as polaridades, como cultivar essas polaridades e o que elas representam na gente e na realidade que nós vivemos. E o 5 é sobre a curva do prazer. Então, um dos motivos para o Brahmacharya precisar ser cultivado é que a curva de prazeres do homem, né, do masculino e do feminino, são muito diferentes. O homem é como fogo e o feminino é como água. Então, o fogo é como ele acontece muito rápido. O feminino não. O feminino ele demora a aquecer. Ele precisa ser aquecido aos poucos, aos poucos. Aí, quando chega no aspecto bem quente, ele vai ficar quente por muito tempo. Então, o Brahmacharya é o que permite que essas curvas elas se encaixem, elas se encontrem, entendeu? Então, a gente precisa aprender a cultivar
Isso para que as curvas aconteçam, e aí o Tantra, né, vai começar a acontecer. E aí, quando tem orgasmo, é que abre esse portal. Então, o capítulo 5 é sobre isso. O capítulo 6 é uma prática de yoga mesmo, de Tantra Yoga, que vai ter lá o Hatha Yoga para você aprender a cultivar a sua polaridade nos chakras, a despertar os chakras. São asanas voltados para a sexualidade, mas ao mesmo tempo vai trazer todos os benefícios que o Hatha Yoga traz, do equilíbrio, da purificação dos chakras, do equilíbrio do ser, da possibilidade dessa transcendência, do centramento. Capítulo 7, ele fala sobre o homem tântrico, o que o homem precisa cultivar, o masculino precisa cultivar. E o capítulo 8, que é o capítulo final, é sobre o feminino, o que as mulheres precisam cultivar, o feminino precisa cultivar para se tornarem aquilo que elas já são, a natureza. Para a gente voltar para o nosso lugar de origem, né? Para o lugar de origem. Tomar posse disso. Mas quando eu vi Yoga dos Amantes, adorei esse nome, mas às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas será que são posições do yoga para o ato sexual, não, tipo saudando o sol, ou posição da esse árvore? foi o nome que eu criei, porque primeiro, a gente sabe hoje em dia que falar sobre o Tantra, ela cria muitos empecilhos, tanto na rede social, até mesmo para o entendimento das pessoas, né? Então, quem é no Tantra, ele tem uma visão totalmente deturpada do Tantra. Se no Tantra a gente tem visões deturpadas sobre o Tantra, imagina quem é de fora. Sim. Então, eu busquei um nome que fala exatamente sobre o aspecto dessa união do masculino e do feminino, que é um yoga. Por isso que é um yoga dos amantes, né? Porque estão os dois ali fazendo amor o tempo todo, dando origem a tudo. Que lindo. Não, é muito bonito, eu super recomendo. Como eu disse, estou fazendo esse curso. Para mim, é um dos mais completos assim da área que eu já vi. E você ficou de vir aqui também e dar um presente, né, para os nossos espectadores. Então, a gente vai dar um cupom de desconto para quem acompanhar esse episódio. A gente não sabe por quanto tempo vai durar esse cupom. Mas eu vou dizer, o cupom é Prazer Tantra, tudo junto, com letra maiúscula. Você vai... Tá aqui o link aqui abaixo do vídeo. Você vai clicar, vai lá para a página de pagamento, você vai colocar Prazer Tantra e você vai ganhar 50% de desconto que você me prometeu para os nossos seguidores e os nossos espectadores. Então, assim, gente, metade do preço. Ele vai liberar esse curso que tem aí quase 20 horas, né? E, com certeza, ele ainda vai acrescentar mais aulas, porque ele é desses. Ele fica sempre trazendo coisas novas. Já tem um bônus, inclusive. Já tem? Qual que é? Um bônus, exatamente, a gente fala sobre um aspecto que é do coração espiritual, que depois de todo o curso que você aprendeu, como que se aprofunda mais? Então, você vai atender esses aspectos mais profundos do ser e tem uma meditação para isso, para você começar a travar contato com isso. Olha só, ainda não vi. Então, assim, você, mesmo não estando numa relação, não é só para quem tem um relacionamento, tá? Esse curso é para o seu desenvolvimento pessoal. E você que é terapeuta tântrico, é de sua obrigação, em algum momento da sua vida, você fazer esse curso, tá? Porque é um conhecimento muito profundo sobre Tantra. É profundo, não é? É bem né? profundo. Então, assim, faça. Se você é terapeuta, aproveite esse desconto de 50%, que eu não sei aí por quanto tempo ele vai deixar liberado, tá? Então, aproveite. E siga também o Brahmananda nas redes sociais. Como é que tá o seu @ lá no Instagram? Brahmananda, underwear, tracinho, baixo, né? Yogi. Porque no Brasil a gente fala underline. Underline. Mas é Brahmananda, underline, Yogi, tá aparecendo aí na tela. Vez ou outra ele tá dando as caras lá no perfil do Prazer Tantra também, porque eu faço questão de abrir espaço para quem realmente está trazendo conhecimento sério, para que a gente possa cada vez mais expandir a nossa consciência, ter uma vida mais emocionalmente, psicologicamente, fisicamente também, né? Mais saudável, mais equilibrada. Eu também estou criando um canal no YouTube, com o mesmo princípio, né? Que, na verdade, está no processo de abertura, assim, né? Eu estou começando a colocar os vídeos lá agora, mas a tendência é que eu invista muito tempo lá também, que é para ter esse conceito da escola online, entendeu? Eu estou pensando em construir uma escola online, mesmo porque eu não vou estar por aqui, eu pretendo... até o final do ano estar voltando para a comunidade e aí manter exatamente todos esses ensinamentos online. E para isso tem uma escola que se chama Mahadev Yoga. E você está dando aula também, presencialmente? Eu, nesse momento, estou dando aula presencialmente no Espaço Amareste. Fica onde? Todas as quintas-feiras, na Rua Gualapos, número 22. Todas as quintas-feiras, 7 horas da noite. E a gente visita exatamente o Hatha Yoga, cultivando esses aspectos. Então, a gente começa com uma prática de Hatha Yoga, depois
a gente vai conversar sobre todos esses princípios, né? Os princípios do yoga e os princípios sexuais que contemplam dentro do Tantra, eles vão começar a aparecer ali também, trazendo tentando fazer essa junção do yoga com o aspecto sexual para deixar mais claro como que você pode praticar diariamente para trazer essa consciência, essa mentalidade e se tornar natural em você para o seu dia a dia. Mas essas aulas são aqui em São Paulo, né? Qual que é o bairro? Aqui em São Paulo. É Vila Mariana? É Rua Gualapos. Vamos ver aqui. Eu acho que é mais para Zona Sul, não sei. Vamos ver, eu vou botar o bairro. Se você aí. coloca Espaço Amareste, vai aparecer Espaço lá. Amareste também, então aparecendo aí na tela. Então, mas só para encerrar, esqueci de te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curiosa. Eu acho que, na verdade, eu já fiz, né? Mas para você responder aqui para todos, depois de tantos anos de experiência, de prática, né? Dessa mudança, essa transformação tão profunda que você teve na sua vida através do Tantra Yoga. Só que você começou pelo Neotantra, né? Eu comecei pelo Neotantra. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o Neotantra, a terapia tântrica, como é que você vê isso? O Neotantra, cara, eu adorei o Neotantra, né? Porque eu comecei a trabalhar com aspectos da sexualidade que eu não conhecia, que eu não trabalhava. Então, isso abriu muito a minha cabeça. E ele tem uma certa malemolência, que eu gosto de falar, que ele traz ele está muito relacionado à nossa Svadhisthana, né? Então, tudo que está ali dentro daquele universo, o Neotantra ele vai possibilitar trazer à tona. Então, a nossa sexualidade, o prazer, né, certas fantasias que podem estar acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante que eu não comentei. Toda vez que a gente pratica num determinado chakra, esse chakra ele vai se aprofundando até ter um aspecto divino do chakra. Existe um aspecto divino do chakra que a gente pode travar contato. Por isso que, portanto, a gente não fica falando muito o Adhyana é superior ao Muladhara, tipo de coisa, porque todos eles vão te trazer aspectos divinos e qualidades importantes. E aí, quando a gente entra em contato com o Neotantra, a gente tem esse aspecto, né, do prazer, que é aquele prazer divino. É natural essa erotização divina. Ele está ali para ser cultivado. E o Neotantra ele abre o caminho para isso. A grande questão do Neotantra que eu acho que acontece é que ele não te dá ferramentas, pelo menos por enquanto, para você dar direção para isso, sabe? Então pode ser que você vai ficar ali, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, você vai ter muito prazer, você vai ressignificar um monte de coisa. Eu acho que a terapeuta tântrica vai te ajudar muito nesse aspecto, porque é necessário, porque a gente precisa se lembrar de muitos traumas e de muitas sujeiras que nós acumulamos, até mesmo para que a gente tenha uma jornada nesse sentido, que a gente aceite a nossa sexualidade como potência criativa, porque a nossa sexualidade é potência criativa e é um caminho, né, de evolução espiritual, de evolução mesmo. O Neotantra, eu acho que para os ocidentais, é a porta de entrada para quem quer chegar num Tantra Yoga, num Tantra clássico mesmo, começar por aqui, né? Porque para a gente é mais difícil já cair direto num Yoga da vida, por exemplo. De forma nenhuma, eu estou querendo menosprezar o que o Neotantra faz, né? Pelo contrário. E a gente não sabe, assim, o Neotantra ele é muito novo, a gente não sabe exatamente para onde ele vai levar, né? Que nem, por exemplo, quando a gente pensa numa tradição como o yoga, a gente sabe, porque milhares de yogis, né, caminharam esse caminho, então a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, aonde vai levar. E isso é um aspecto importante, né? Por exemplo, eu estou no Tantra. Cara, existe uma linha muito tênue no Tantra, porque eu aceito tudo. Então, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? No Tantra, você tem esses 3 pontos, que é a sua experiência, o guru, né, ele está ali para te ajudar, para refletir em você aquilo que você precisa travar contato para você saber o que precisa ser trabalhado, e as escrituras. Então, você já tem esses 3 aspectos para te orientar. E eu acho que o processo do Neotantra está nessa construção ainda, entendeu? De fato. Pelo menos na forma como eu vejo, para te oferecer um caminho que seja um caminho mais espiritual também. De fato. Bom, que bom. É isso, gente. Senhoras e senhores, Brahmananda, gratidão pela sua participação. Eu agradeço muito a oportunidade. Por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho só do seu conhecimento, mas por dar esse presente também pra gente aí, dos 50% de desconto, para quem quiser se aprofundar. Yoga dos Amantes ele tá lançando agora, mas vem muito mais coisa boa por aí. Tá dando aula presencial aqui em São Paulo. Segue ele nas redes sociais, no Instagram e no YouTube para você beber mais dessa fonte de sabedoria, meu irmão. Gratidão. Eu que agradeço. A gente se vê em breve. Sempre. E a gente se vê em breve também. Nós aqui no canal, no Prazer Tantra. Você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, o que é que custa você só dar uma
uma dedada lá, ó. E aí, rapidinho, você já se inscreve. Não tem dificuldade. Ajuda a gente a crescer, a levar a palavra do Tantra aí, país e mundo afora também, né? Semana que vem, a gente chega às 20 horas novamente aqui no YouTube e no Spotify com o 3º episódio da nossa 4ª temporada. Muita gratidão por ficar conosco até agora. Para você, uma boa noite, uma boa semana, bom descanso e uma semana, claro, com muito prazer e muitos orgasmos, porque a gente merece. É isso, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.